Olá, como já é de praxe, a nossa TV Câmara de Bagé faz esse programa especial ao final de cada ano, já pensando o ano anterior e também programando um pouco, pensando no próximo ano, no caso, no ano de 2020. Nós vamos fazer, então, uma análise desse ano político, a questão econômica, social, as obras, o desenvolvimento do município de Bagé através do olhar do gestor maior, ou seja, do prefeito Divaldo Lara. Nossa equipe da TV Câmara está aqui no gabinete do prefeito, que gentilmente deu uma paradinha na sua agenda, que é muito corrida sempre no final do ano, para conversar com a nossa comunidade, conversar com você, telespectador da TV Câmara, porque a TV Câmara, é importante explicar isso, tem um papel muito importante para a comunidade, de trazer a transparência e fazer esta relação, expor esse trabalho que é desenvolvido, porque é indispensável essa relação do executivo com o legislativo, porque o prefeito tem a caneta, tem as decisões, sabe o que fazer com o município, mas precisa da decisão dos vereadores, da tramitação que se dá através da Câmara. Então, isso é uma força de lei, mais do que até uma boa relação, que nós sabemos que é o caso aqui em Bagé. Então, sem a Câmara, fica difícil executar algumas obras, é necessário aí ter uma avaliação, os pareceres, a aprovação, a fiscalização dos vereadores. E agora, então, a TV Câmara traz aí um pouco do que o prefeito desenvolveu ao longo desse ano. Foi um ano difícil, o ano de 2019. Prefeito, obrigada por nos receber aqui no gabinete. Foi um ano de turbulência política, foi um ano de dificuldades financeiras, sem dúvida nenhuma, no país, no estado, que amarga uma dificuldade muito grande, e nos municípios, e Bagé, com certeza, contextualizada nisso tudo. Ainda assim, é inegável dizer que obras estão acontecendo pela cidade, pavimentação, escola cívico-militar, que Bagé saiu na frente, há questões da saúde, da educação, como já falei. Por outro lado, também ainda pensando nas dificuldades, nós tivemos muita chuva no início, nós tivemos vendaval forte no meio do ano e os investimentos financeiros necessários. Dá ainda com todo esse cenário, já iniciando, pensando lá na frente, prefeito, para seguir investindo? Tem recursos para seguir tocando Bagé? Olá, Lara. Olá, telespectadora da TV Câmara. Um prazer reencontrá-los aqui. Prazer poder abrir o gabinete para a TV Câmara e para os vereadores, né? Gabinete que está sempre disponível à nossa população, e conceder essa entrevista para contar um pouco, né, sobre as ações do governo ao longo do ano de 2019 e projetar as metas e desafios que nós temos na gestão para o ano de 2020. Que é um ano especial, um ano de eleições, inclusive, né? Exatamente, um ano em que a cidade, né, vive a continuidade do trabalho da gestão, né, porque a gestão independe do processo de eleição, ou seja, né, independente de ter uma eleição no meio do ano, nós temos projetos, temos ações que precisam ter continuidade, né? Que precisam ser executados. Então, o olhar do gestor é com relação à configuração urbana, é com relação ao cuidado e à zeladoria da cidade. Nós temos ações previstas para 2020, metas previstas para 2020, que nós vamos manter, né, a força de trabalho para poder alcançar. Entre elas, os mais de 8 quilômetros de asfalto que nós pretendemos começar agora em fevereiro. Então, fora os 34 quilômetros que nós já executamos, né, por toda a cidade, fazendo acesso da Unipampa, do Residencial São Sebastião, o novo asfalto da Monsenhor, da Doutor Pena, da Padre Abílio, da Avenida Itália, de toda a Dois Irmãos, de ruas do Pedra Branca e outras tantas, nós temos mais um projeto de 8 quilômetros de asfalto. Mas isso é um alto investimento. Alto investimento, na casa aí de 12 milhões, né, aproximadamente, é o que está previsto. É dinheiro próprio ou é dinheiro que vem de apoio? Esse é dinheiro que o município conseguiu captar, recursos captados, né, que nós vamos investir na melhora da infraestrutura dos nossos bairros, né. Afora isso, nós temos a entrega do maior programa habitacional em andamento no estado do Rio Grande do Sul, que está sendo realizado em Bagé. Então, você que está aí nesse momento acompanhando essa entrevista, a nossa cidade
realiza o maior programa habitacional em andamento no estado do Rio Grande do Sul. Estão sendo construídas, Lara Denise, 1.164 moradias populares. São 83 milhões em investimentos. 83 milhões que foram investidos aqui na cidade, em mão de obra, em serviços, em fornecedores, gerando a possibilidade da casa própria do sonho para mais de 1.160 famílias, né? Ou seja, pessoas que estão saindo do aluguel, saindo da beira do arroio, do fundo do pátio de algum parente, indo para a sua casa própria, para que possamos ter a grandeza, né, e conhecer o tamanho desse projeto. Bagé está construindo de uma vez só o mesmo número de moradias que existem em Ulha Negra. 1.100, né? Nós estamos construindo 1.164 e não paramos por aí. Vem mais projetos habitacionais que queremos dar continuidade. E outros tantos programas que nós vamos agora, no decorrer aqui da nossa conversa, salientando como metas, né, e programas importantes para o ano de 2020. E não podia deixar de citar aqui a todos os bagenses aquela obra que não foi promessa minha, que nunca, né, entrou no meu programa de governo como uma promessa, muito pelo contrário, quem vendeu essa promessa e não entregou foram aqueles governos do passado, que é a obra da barragem da Arvorezinha. Mas com muito trabalho técnico, com muita competência e articulação em Brasília, nós conseguimos desenredar essa obra, né? Soltamos as suas amarras, conseguimos refazer um projeto executivo, refazer o projeto ambiental, né? Colocá-lo nas condições técnicas adequadas de execução, conseguimos buscar os recursos necessários para retomar essa obra e também agora, né, segunda-feira, nós estaremos pagando R$50 mil, é a primeira parcela de uma dívida de 6 milhões, que é o valor que nós vamos ter, nós, bagenses, ter que devolver do valor dessa obra, né, ao governo federal, recurso que foi desviado na obra no passado. Nesse momento já dá para dizer que a obra tem mais ou menos uma data para ser retomada? Olha, nós acreditamos que o primeiro semestre desse ano seja o primeiro semestre em que nós vamos ter novamente o canteiro de obras da nossa barragem. Em começando o pagamento dessa devolução de valores, já habilita Bagé a recomeçar o processo? Já habilita a recomeçar, já habilita Bagé a receber os novos recursos, né? E lógico que esses 6 milhões vai sair do nosso caixa da prefeitura, dos bagenses, do imposto dos bagenses, que vai servir para pagamento dessa dívida, né, de recurso que foi mal aplicado e desviado no passado. Mas nós vamos conseguir retomar essa obra e com isso, né, fazer com que o trabalho tenha continuidade e as coisas possam realmente, né, acontecer na execução dessa obra, que é o sonho de todos os bagenses, né? É uma obra de 18 meses, né? Uhum. Então, em esse sendo o seu próximo quarto ano desse primeiro mandato, vai precisar de um segundo mandato? Eu acredito que venço mais de 50% da obra em 2020. A minha meta é essa. Não foi fácil. Só quem conhece um projeto de engenharia dessa complexidade, né, um projeto ambiental dessa complexidade, consegue entender o que é atualizar essa obra depois dela ter sido embargada pela Polícia Federal como ela foi no passado, depois dela sofrer durante tanto tempo esse abandono, como que é compatibilizar o que foi feito e mal feito com um novo projeto. Isso foi muito difícil, foi um trabalho árduo da nossa equipe de engenharia, né, os engenheiros de várias áreas trabalhando na composição desse material. Então, eu espero que nós tenhamos assim o início de 2020, também a retomada dessa obra para Bagé. Prefeito, queria voltar um pouquinho na questão das finanças do município. Como é que estão as finanças do município? Tem dinheiro? O senhor falou agora que há recursos para obras grandes que vão ser aportadas de fora, do governo federal, enfim. Mas do caixa do município, como é que está? Como é que estão as finanças? Então, os municípios, não só gaúchos, brasileiros, assim como o Estado e o governo federal, eles passam por muitas dificuldades financeiras. Você vê o que está acontecendo com Pelotas.
Você vê o que está acontecendo com vários municípios e com o próprio estado do Rio Grande do Sul, que não conseguiu pagar salários, pagar fornecedores e está parcelando isso. Bagé é uma exceção, né, nesse oásis que nós temos hoje aí de dificuldade financeira. Por que uma exceção? Porque nós estamos com o salário dos nossos servidores em dia, nós estamos com boa parte dos nossos fornecedores em dia, estamos fechando o ano conseguindo saldar dívidas, né, que foram acumuladas agora nesse último quadrimestre em virtude da baixa arrecadação. Então, o senhor está falando das entidades? Das entidades que estão recebendo hoje, né, um pagamento, fornecedores que estavam sem receber estão recebendo hoje esse pagamento e outros colaboradores da prefeitura também que prestam serviço. Você veja, Bagé pagou antes do dia 24, nós pagamos 100% do 13º, pagamos a metade do salário de dezembro, antecipando e injetando isso na economia local, que foi motivo, né, de comemoração ao nosso comércio, porque injetamos mais de 4 milhões adiantando a metade da folha, e já está depositado hoje a outra metade do salário. Com isso, nós fechamos as nossas obrigações com relação aos funcionários públicos, né, diferente da maioria. Como que se faz obra, então, com escassos recursos? Sim. Se faz obra buscando recursos extraordinários, receita extraordinária em Brasília. É por isso que agora, o dia 2, provavelmente nesse momento que o senhor e a senhora esteja acompanhando essa entrevista, eu já esteja em Brasília. Acredito que você é o primeiro, se não o primeiro, um dos poucos prefeitos que 2 de janeiro estará em Brasília e já tem agenda marcada com o ministro-chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni, que me recebe dia 2 de janeiro. Saio madrugada do dia 1º e amanheço em Brasília o dia 2, articulando justamente esses recursos, que são recursos fundamentais para a execução de todas essas obras que nós estamos fazendo em Bagé e que nós temos ainda por fazer. Então, isso não cai do céu, isso é motivo de articulação, é motivo de trabalho na gestão de projetos e na gestão de captação de recursos, Lara. Esse conjunto, né, de esforço por parte do governo é que se traduz em obras para a população. Foi assim que nós executamos mais de 34 quilômetros de asfalto, que nós conseguimos concluir a articulação com a radioterapia, que estava pendente há muitos e muitos anos. A radioterapia está garantido 10 milhões para Bagé. Foi assim que nós articulamos programas como Saúde na Hora, que vai atender a população 12 horas consecutivas. Dessa maneira que nós conseguimos recursos livres para poder manter o município, recursos de custeio para poder manter o município com seus recursos livres, pagando aquilo que já tem comprometido. O senhor sempre disse que 2 prioridades especiais na sua gestão: saúde, reestruturação e educação. Agora, para 2020, não sei se entendi corretamente, a infraestrutura do município, seria isso? Exatamente. Primeiro era a saúde, não podia ser diferente, né? Quando assumimos a prefeitura, nós tínhamos aqui 9 especialistas para toda a população. Hoje nós temos 34 prestando serviço. Temos 4 unidades de referência, trabalhando 12 horas consecutivas. A maior parte dos exames estão zerados a fila. Temos convênio com os 2 hospitais, inclusive um hospital, quando nós assumimos a prefeitura, estava fechado, que era o Hospital Universitário. Hoje é um modelo de atendimento ao SUS. Quem não conhece, por favor, vá lá e visite e já colabore com o hospital. Qualquer um dos 2 hospitais são muito importantes para a nossa cidade. Nós fizemos um convênio com a Santa Casa que permitiu nós fornecermos, além de diversos exames para a população, né, nos permitiu também oferecer cirurgias, que há muitos anos a prefeitura não comprava. E uma delas a prefeitura nunca comprou, que é a angioplastia. Aquela molinha popularmente conhecida que se bota no coração. Nós salvamos vidas que foram salvas, puderam passar o Natal e o Ano Novo aqui com a sua família. Mais rápido o atendimento, né? Por quê? Porque nós pagamos essa cirurgia para os nossos bagienses. Essa cirurgia foi paga pela prefeitura, por esse convênio. E isso permitiu que a pessoa não tivesse que aguardar por Pelotas, não tivesse que aguardar uma cirurgia por Porto Alegre.
Então veja a importância da mão de um governo, de um gestor, quando cuida da sua população. Nós pegamos a prefeitura, não tinha carros para as pessoas viajar para fora do domicílio. Você lembra disso? Na ocasião que eu expliquei isso para a sociedade. Os veículos eram todos velhos e sucateados, saía um ônibus carregando a população como se fosse bicho para Porto Alegre. Hoje são viaturas novas, ambulâncias novas, micro-ônibus novo. A população viaja ouro e prata, chega lá, uma van leva até o hospital, traz de volta até a sala VIP e depois vem para Bagé no primeiro ônibus que tiver de retorno. Tem uma casa de hospedagem lá que abriga os bagenses. Aliás, agora há pouco nasceram quadrigêmeos na Santa Casa de Porto Alegre e o pai e a mãe ficaram 50 dias lá. Não tinha hotel para parar, não tinham condições de pagar um hotel. Com 4 filhos nascidos. Aonde que eles ficaram? Na nossa casa de hospedagem, que além de abrigar os bagenses, está abrigando as pessoas da região. Eu também recebo pessoas de Dom Pedrito, de Aceguá, os nossos irmãos de Ulha Negra. Por quê? Porque quando sobra um lugar, eu forneço para esses municípios. E está lá ajudando e auxiliando a saúde da nossa população. Então, saúde, o que falta então, prefeito, no seu ponto de vista? Funcionamento da radioterapia é a grande meta para o ano que vem, e manter os melhores indicadores da saúde, que hoje Bagé está no top do ranking do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, por exemplo, uma saúde totalmente informatizada. Eu tenho raio-x digital na saúde dos bagenses. Nunca existiu isso, não tem nem particular. E nós temos aqui na saúde dos bagenses. Tem aqui pertinho, na nossa frente, um laboratório central. Esse laboratório central faz exames no mesmo dia, resultado no mesmo dia. Eu tenho equipamentos de ponta ali, uma equipe super qualificada. Resultado online, você acessa no seu telefone na sua casa. O médico consegue acompanhar o histórico do paciente. Tem ajustes, tem coisas a fazer? Claro que tem muitas. Mas esse caminho de saúde pública que Bagé andou nesses últimos 3 anos, o próprio cofinanciamento com os hospitais é um modelo a ser seguido no Brasil. E eu me orgulho muito, junto com o secretário Mário Mena Calil e toda a equipe da saúde, de fazer essa gestão. Na educação, claro que nós tínhamos que dar uma atenção muito especial. Bagé estava há muitos anos com os indicadores da educação básica abaixo da média nacional. O que significa isso? Ensinando um déficit de aprendizagem para as nossas crianças, para as nossas gerações, ensinando o insuficiente para as nossas gerações. Quando as crianças iam lá fazer a provinha do IDEB, tiravam nota inferior a outros municípios. A média nacional. Nós tivemos o maior crescimento do IDEB em 10 anos. Uniforme no inverno, uniforme no verão, meia no pé das crianças, merenda escolar de qualidade sem salsicha. Se tinha a cultura da salsicha na merenda escolar aqui em Bagé. Se ficava 2, 3 vezes na semana dando salsicha para as crianças. Nós terminamos com a salsicha nas escolas. É merenda balanceada, com nutricionista, merenda de qualidade. E isso eu me orgulho muito, porque é a cidade cuidando, é o governo e a secretária de Educação cuidando dos filhos de Bagé. Quando você coloca uma meia no pé de uma criança, você está dando para ela um padrão, porque muitas vezes ela não tem a meia e o coleguinha tem. Você está dando uma calça, você está dando um padrão de igualdade, porque muitas vezes ela não tem a calça para ir para a escola, tem que ir com um shortinho, tem que ir com uma bermuda, porque não tem uma calça para colocar. Quando você bota uma jaqueta, você está dando essa dignidade e esse padrão. E a educação básica do município de Bagé deu um salto espetacular, Foram os melhores indicadores, foram 28 escolas reformadas, inclusive escolas de educação infantil. Abrimos 2 escolas e mais uma Marianinha, que é um exemplo. A maior escola de educação infantil foi criada por nós, ali onde era o antigo Melanie Granier, hoje Marianinha, que é uma referência da escola de educação infantil. Então a educação é cuidar das gerações dos bagienses, preparando eles para o futuro. Por que, Lara? É muito importante a cidade ter equipamentos universitários, e Bagé tem.
tem excelentes equipamentos universitários. Tem Unipampa, tem Escola Técnica, tem Urcamp, tem Ideal, tem UERGS, tem vários equipamentos, muitos, tá? Sintam-se todos citados. Mas nós temos que preparar o nosso jovem para chegar nesses equipamentos. E era isso que estava faltando. O jovem precisa estar pronto, estimulado e capacitado para acessar esse equipamento. E permanecer, porque a permanência que é um dos grandes desafios porque também. Senão nós vamos mandar os nossos jovens para a colheita da maçã e esses equipamentos serão ocupados por outras pessoas de fora. Né? E nós temos que mudar essa cultura, nós temos que ter uma educação infantil e uma educação básica, um ensino médio de alta qualidade, para que esse jovem esteja estimulado e capacitado a ingressar nos equipamentos, sejam eles particulares, federais ou estaduais, no que se refere aos cursos superiores. Ainda na educação há uma demanda muito forte, que é a questão do transporte no interior, e aí a gente já cruza com outro fator, que são as estradas rurais, permanência desse jovem no campo. Como é que está a sua preocupação nessa área? Lara, eu tenho uma memória do governo que é impressionante. Eu conheço o governo nos detalhes, do que era, do que é, né, o que precisa ser feito, aonde está, né, o problema. Por exemplo, nós tivemos a vida toda Kombi para o transporte escolar. É um equipamento inadequado, alto custo de manutenção, não é compatível, né, a qualidade das nossas estradas, mas principalmente para a nossa região. Não é equipamento para isso. Tem Kombi que tem um custo de 40 mil de manutenção. É absurdo. Então o que nós conquistamos? 10 novos micro-ônibus. Com essa relação com Brasília, com o ministro Onix, com outros deputados, nós conquistamos 10 novos micro-ônibus. Esse sim, equipamento que vai nos baixar o custo de manutenção e que vai dar o suporte adequado para as nossas crianças e a segurança adequada para elas poderem fazer o seu ensino, né, o seu transporte da área rural para os equipamentos de educação. Isso é uma grande conquista, né, e com isso a gente renova a nossa frota da educação também. Eu vejo que assim, a educação caminha a passos largos para o futuro. Quando você enxerga as crianças de Bagé escrevendo livros, quando que isso aconteceu? Nunca. As antologias. As antologias, as duas versões. Quando você vê as crianças sendo estimuladas a criar CD, compor CD, né? A pintar quadros, isso é valorizar a cultura local. Isso é dar valor aos personagens locais, né? Isso é dar valor à arte, né? À música, à dança, que estimula o crescimento. Quantos talentos nós temos dentro da periferia e que estão sendo estimulados através desses projetos. Então, eu vejo que é essa educação que os bagienses querem para os seus filhos. A antologia foi lançada, inclusive, em Porto Alegre, a primeira, a segunda, a terceira foi lançada aqui na nossa Feira do Livro. A primeira vez que alunos da educação pública são convidados aí à Feira do Livro em Porto Alegre para dar autógrafos. E é um modelo que está sendo já copiado por outros municípios. Eu queria saber uma questão até pessoal sua. A terceira antologia, naquele período em que o senhor ficou fora, aqueles 87 dias, ali não consta o seu nome. Como é que o senhor se sentiu quando pegou a terceira antologia e ali não tinha o seu nome? Não vejo muita importância, né? O importante é que nós criamos o projeto. Eu tenho um nível muito controlado de vaidade, Lara, muito controlado. Eu confio nas coisas e nas qualidades que me fizeram chegar onde cheguei. Tento me assessorar o melhor possível com as pessoas mais competentes, mais leais possíveis, né, que me dão um grande suporte. Tenho uma equipe de secretariado extraordinária e sei que os acontecimentos do governo, eles não são acontecimentos de uma pessoa, eles são acontecimentos de uma coletividade, são acontecimentos, né, do gestor, são acontecimentos da equipe, são acontecimentos da sociedade, né? Todos juntos que foram peças fundamentais para que essas coisas acontecessem no município. Mas a sociedade como? A sociedade que escolhe seu governante.
Quando toma essa decisão, toma a decisão do seu futuro e do futuro, né, da sua família, dos seus familiares. A sociedade que paga seus impostos. E sem eles, nós não estaríamos aqui, nem a Câmara estaria constituída. Então, não há como dizer que existe um autor, né, de uma matéria ou de uma realização. Existem muitas pessoas que colaboram para isso, eu sou uma delas. E fico muito feliz de estar à frente do governo e conduzindo uma gestão que é uma gestão de obras, de ação, de realização e de indicadores que estão mudando a vida dos bagenses. Por exemplo, quando a gente pega a geração de emprego no município, compare o número de empresas que se instalaram em Bagé na nossa gestão. Foram mais de 36 empresas que vieram para Bagé. Empresas que acreditaram no nosso município, que acreditam no nosso modelo de gestão. Você pega o aeroporto de Bagé, um exemplo disso, né? Que muitos diziam que nunca ia ter voos, está aí, funcionando e bem. E, aliás, ajudando a salvar vidas. Porque o aeroporto de Bagé, além de transportar pessoas, nós também estamos transportando órgãos que servem para transplante em Porto Alegre. Está ajudando a salvar vidas. Aquilo que muitos dizem, não, isso é só coisa para rico. Não, não é para rico, não, isso é desenvolvimento. Isso ajuda a todos, a cidade cresce com isso. E vai vir Azul, e vamos voar com a Azul também. Está aí a revitalização da rodoviária. 100% da revitalização da rodoviária começa agora em janeiro de 2020. Eu acredito que até em final de dezembro, talvez até em novembro, nós já tenhamos a rodoviária 100% revitalizada, com elevador, com a área de embarque fechada, climatizada, com banheiros novos. E também já deixei amarrado a manutenção dessa rodoviária com a nova concessionária do DAER, com PPCI, com nova rede hidráulica. Olha o que vai ganhar a comunidade com a nova rodoviária, 1.050.000 sem ter que tirar do nosso bolso. Simplesmente um grande negócio, que foi o negócio, né, de autorizar o uso de uma área comum para um investidor privado, em contrapartida, né, fez o projeto de revitalização, nós aprovamos aqui, eu estou lançando ele em Bagé agora no início de janeiro e começando a obra até o final de janeiro. 2 equipamentos fundamentais, porta de entrada de Bagé, seja por terra, seja por ar. Nós temos aí o aeroporto e a rodoviária de Bagé em pleno funcionamento, em condições adequadas aos nossos bagenses. Prefeito, papel do Legislativo para 2020? Muito importante. Talvez o senhor e a senhora que esteja acompanhando isso não tenha ainda a devida compreensão do trabalho do Legislativo. E quero aqui fazer esse registro e principalmente esse testemunho. Boa parte dos recursos captados, boa parte dos projetos executados teve o apoio do parlamento, teve o apoio dos vereadores, de mandato dos vereadores. Que é aquele momento que o vereador acompanha o executivo, o seu primeiro escalão lá em Brasília. Acompanha em Brasília, articula com o deputado, traz o recurso, vai lá, faz a visita, encaminha o pedido. E mais, além de ter o apoio individual, os projetos só se concretizam porque tem o apoio do pleno do Legislativo, que é o plenário, que é a hora que vai votação e tem aprovação dos vereadores. E também a própria oposição fazendo o seu trabalho, né, que é legítimo, nós respeitamos cada forma de se expressar do parlamento, por parte aqui do chefe do executivo, tem o seu devido respeito. Então o parlamento ele é fundamental, vereadores comprometidos com o interesse público, né, algo que me chama muito a atenção, um empenho para que as coisas aconteçam na cidade, e posso dizer ao senhor e à senhora que o parlamento de Bagé tem excelentes vereadores, né, vereadores diferenciados que estão ajudando muito a cidade de Bagé a se desenvolver e a progredir. Defesa Civil esse ano trabalhou bastante. Muito. 2019. Muito. Aliás, eu tive problemas climáticos desde o primeiro ano, né? De chuva a vento. De chuva a vento o tempo todo. Eu costumo, né, enxergar que as dificuldades se vencem com o trabalho, Lara. Né, a minha forma de enxergar. Não adianta lamuriar,
não há para quem chorar. O que nós temos que fazer é trabalhar, nos articular e levar sempre, né, uma mensagem positiva para que as coisas aconteçam. Bom, agora há pouco, nessa minha ausência, né, a cidade sofreu bastante, nós retornamos o governo. Nosso vice-prefeito Manuel Machado, que é um homem muito dedicado, muito empenhado, fez todo o possível, tudo que estava ao seu alcance, né? Tentou conduzir, né, da melhor forma possível, e nós já entramos, nos somamos com ele e já fizemos as coisas acontecer na cidade. Eu, assim, espero que para o ano de 2020 não tenhamos esses problemas climáticos, porque isso afeta ruas, afeta estradas, afeta a produção, né, afeta as famílias carentes e com dificuldade no município, que sofrem com destelhamentos, sofrem com a questão dos alagamentos, mesmo Bagé tendo evoluído muito na questão de alagamentos. Nós, por exemplo, terminamos com o alagamento do Ipiranga, terminamos com o alagamento lá do Bairro Bonito, terminamos com o ponto de alagamento de São Martim, terminamos com o ponto de alagamento na Malafaia. Só lá no Bairro Bonito nós combatemos um problema crônico de alagamento que fazia as pessoas vender seus imóveis, que era um problema de 40 anos, que é da Mário Araújo, né? E nós conseguimos resolver. Então, muito trabalho, muito esforço para que as coisas aconteçam e principalmente com o apoio dos bagenses, da população. Agora nesse mutirão para recuperar a cidade, vários empresários doando cal, adotando canteiros, plantando, ajudando na limpeza, ajudando no corte, na manutenção, e isso mostra que realmente o conceito nosso de cidadão, ele deve ser refletido por todos. A nossa casa, a nossa grande casa Lara Denise é a cidade. Nós todos somos zeladores desse município e devemos cultuar o capricho em Bagé. Devemos ter essa cultura do capricho em Bagé, ajudar para que as gerações enxerguem isso. Não adianta o prefeito plantar a flor e uma pessoa ir lá para pisar em cima da flor. Não adianta o prefeito botar a placa, a pessoa ir lá quebrar a placa. Não adianta o prefeito botar a lixeira, quebrar a lixeira, ou botar um container e jogar fora do container o lixo. Olha, nós tivemos mais de 500 novos containers espalhados por toda a cidade, uma cobertura de 70% do município. Quando que isso aconteceu? Nunca. Então é o melhor trabalho de gestão do lixo que Bagé já teve todos os tempos. Nós temos o aterro que foi recuperado, problemas crônicos que tinham aterro e antiguíssimos, como por exemplo a questão lá da Pedreira da Fumaça, que era um passivo ambiental, nós arrumamos. A quinta célula, que era um problema, né, de estar exposta, aquele lixão, aquele monte de lixo, está lacrada, selada a quinta célula, tudo drenado. Então, quer dizer, há um modelo de gestão a ser seguido e esse modelo está dando certo. Há muitas correções, há muito trabalho, há muito que se enfrentar, mas a linha de gestão da cidade de Bagé é essa. Não é uma linha ideológica, é uma linha de cidade. Isso é o que nos diferencia de muitos outros. Eu não enxergo a cidade com um olhar ideológico. Eu enxergo a cidade como um município que precisa se desenvolver, como um município que precisa crescer, progredir, respeitando a particularidade de cada um, mas com uma linha coletiva em comum. Por exemplo, a questão da água. Quando nós fomos lá e criamos um novo reservatório de água para os bagienses, Lara Denise, com um investimento de mais de 4 milhões, isso significa o quê? Significa pensar no crescimento da cidade, pensar no desenvolvimento da cidade nas suas extremidades, que era onde estava faltando já força na água. O volume de água tratada nesse período do ano é menor do que o volume de água consumida. As pessoas consomem mais do que se trata, então acabava faltando nas pontas de rede. O que nós fizemos? Criamos um novo reservatório que permite um abastecimento dobrado para a cidade, permite que a cidade siga crescendo no seu plano imobiliário, que a cidade siga se desenvolvendo no seu plano diretor, permite dar água boa e de qualidade para a população. Um reservatório extraordinário, fantástico, que mostra assim, o quanto o governo vem se preocupando com o crescimento e o desenvolvimento, já projetando a questão de futuro. O senhor falou agora há pouco do seu afastamento, 87 dias, a determinação eram 180, o senhor voltou antes.
Nesse interim, nesse período, houve muitas mudanças na prefeitura, secretários que foram trocados, coordenações de casas, como a do empreendedor e tantos outros exemplos que a gente pode dar. Como é que quando o senhor voltou, recebeu isso impactou agora no seu andamento? Ano que vem é ano eleitoral também, muitos secretários que ainda estão aí, caso tenham pretensões eleitorais, vão precisar retornar, por exemplo, à Câmara. Essa reestruturação que se deu quando o senhor não estava aí, como é que está impactando? Então, tem uma frase do treinador Renato Portaluppi, treinador do meu time, do Grêmio, que ele diz o seguinte: eu não tenho apenas um time, eu tenho um grupo, né? Eu tenho uma equipe e tenho uma linha de ação, tenho uma estratégia, uma linha de trabalho. Então nós temos aqui essa equipe, nós temos aqui, né, esse grupo que é forte e que tem uma linha de atuação. Você pode até movimentar uma peça e outro, mas o resultado acaba acontecendo porque o governo trabalha ponto de controle. Essa é a grande ferramenta que modernizou. Não. O que modernizou e fez com que nós tivéssemos resultados diferentes dos outros anos, né, de governos passados e diferentes do estado do Rio Grande do Sul, da maioria das prefeituras? Nós temos aqui um SGO, que é um sistema de governo, tá, criado pelo nosso gabinete, que me faz acompanhar os projetos prioritários de Bagé. Toda segunda-feira eu reúno com a equipe de secretariado primeiro escalão e ali eu faço ponto de controle. Esse ponto de controle eu passo projeto a projeto por cada secretaria, o que andou de uma semana para outra. Aonde parou, por que está parado, qual é o documento que falta, qual é a assinatura, qual é o encaminhamento, qual é a ação. Então, o SGO, junto com o ponto de controle, me deu condição de poder dizer o seguinte: você pode mexer uma peça, mas o fluxo de governo segue. Tá? Então, o nosso vice-prefeito manteve, né, o ponto de controle, manteve o sistema, as coisas funcionaram, agiram, ele escalou como achava que deveria escalar e deveria ter feito isso que fez. E tanto que cheguei, não mudei peça nenhuma, mantive as alterações que Manuel Machado fez. E para o ano a gente vai ver se alguém precisa, né, de um reforço, quem vai voltar para a Câmara, quem vai substituir quem, enfim. Mas o padrão de governo nós vamos manter, porque essa estratégia já está definida e o grupo é muito forte, já provou isso nos resultados. O senhor nos trouxe aqui dados, afirmou que o Bagé está crescendo, deu exemplos. O senhor acredita que a população, que a comunidade tem esse mesmo entendimento? Lara, nós vivemos numa sociedade e num momento que as pessoas, assim, existem aquelas que observam isso, né, que reconhecem isso, e existem aquelas pessoas que, assim, que não têm o devido carinho, o devido respeito com o seu município. Isso é normal, é da vida. Tem pessoas que só querem receber, o tempo todo receber. Aí você dá uma casa, aí a pessoa destrói a casa e quer que o governo conserte. Aí você dá para a pessoa a área de lazer, ela destrói a área de lazer e quer que o governo conserte. Não pode ser isso. Isso tem que ser revertido. As pessoas têm que aprender a amar e cuidar da sua cidade. Fazer a sua parte também. Acabou o tempo do assistencialismo pleno. Nós temos que dar apoio para quem tem necessidade imediata, mas estimular a pessoa a fazer a sua parte, estimular a pessoa a reconhecer isso, estimular a pessoa a dar a sua contribuição para a sociedade também, porque senão fica o governo paternalizando o seu povo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos cidadãos críticos. Mas o crítico não é aquele que acha defeito na sua cidade, só defeito. Porque é fácil. É fácil. É fácil você achar defeito nas coisas da sua cidade. É fácil você achar defeito na casa dos outros. É muito fácil. O difícil é você agir. O difícil é você ser um agente transformador. E a nossa sociedade tem muitas pessoas assim. Tem pessoas que estão me escutando e são assim. Que dão um exemplo, que fazem a sua parte, que reconhecem o valor dessa cidade. Essa cidade é uma cidade maravilhosa de se viver. Nós temos os melhores indicadores de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. Dá para criar nossos filhos aqui. Dá para colocar nossos negócios aqui.
dá para a cidade se desenvolver, é rica culturalmente, tem um potencial turístico enorme, subaproveitado ainda, é bem verdade, mas enorme. Nós temos aqui um potencial de crescimento e desenvolvimento em várias áreas que permite que Bagé esteja posicionada no mapa de progresso do estado do Rio Grande do Sul. Eu enxergo a cidade de Bagé muito bem posicionada no mapa de progresso do estado do Rio Grande do Sul, principalmente depois que se abriu os voos Bagé-Porto Alegre para o mundo inteiro. Aí abriu as porteiras de Bagé para o crescimento. Agora, os bagenses precisam também fazer a sua parte, que não é só pagar imposto. Dizer, não, eu pago imposto, está tudo ok. Não, tem coisas que não é o pagar o imposto. Tem coisas que é o exemplo a ser dado para o filho, para a filha, no próprio descarte de lixo, que é um comportamento inadequado não só do pobre, da pessoa simples, mas muitas vezes é a pessoa rica que abre a janela da caminhonete e joga a sacola para fora, a lata de refri para fora. É do pobre de conhecimento. Ou seja, também. Então, isso é o que precisa ser refletido e nós, bagenses, independente de quem já errou ou não errou, nós precisamos abraçar a cidade e cuidar dela. O senhor sempre fala nas suas entrevistas que o senhor gosta muito de gente, que gosta muito de povo, que faz questão de andar nos lugares e ouvir pessoas diferentes, às vezes, do seu círculo cotidiano. Depois disso que aconteceu, esses 87 dias de afastamento, o senhor continua com essa linha de pensamento? Qual vai ser o seu maior desafio para 2020? Então, eu não nasci no topo, né? Eu não sou filho do topo. Eu sou filho da base. Eu nasci na base. Eu cresci, me criei com as dificuldades. Eu quero agradecer o carinho de todos, quero agradecer o trabalho da Câmara por Bagé, o respeito a todos os funcionários do Poder Legislativo, né, as demais instituições da nossa cidade, ao Poder Judiciário, ao qual eu sempre respeitei por todas as suas decisões, né, o próprio Ministério Público, que também muito tem colaborado com a cidade de Bagé, o terceiro setor e as demais instituições que têm ajudado o município, né, no seu desenvolvimento. Que possamos pactuar e unir forças pelo crescimento de Bagé. Ganha com isso a sociedade, ganha com isso a cidade, né, que progride e que faz com que os projetos de cidade sejam maiores do que os projetos políticos ou individuais. Prefeito, obrigado por nos receber aqui. Nada. Um bom ano para o senhor, 2020 de sucesso. Obrigado, Lara Denise. Feliz 2020 a todas as famílias bagienses, a esse grande trabalho que realiza, em especial, o nosso terceiro setor. Queria deixar registrado aqui, poucos bagienses sabem, né, ou reconhecem, nós tínhamos falado disso mais cedo, o voluntariado que tem Bagé, o grande voluntariado que tem Bagé. Talvez não tenha no Rio Grande do Sul uma cidade com tantos clubes, tantas entidades, tantas pessoas que praticam o voluntariado e o bem. E eu quero deixar aqui um reconhecimento a essas pessoas, a sociedade de bem que faz manter viva a nossa esperança de dias melhores. A todos vocês, um feliz 2020, um abençoado 2020 em família e que possamos nos reencontrar nas ruas de Bagé, nos cruzamentos da nossa cidade e todos de uma forma ou outra colaborando para que Bagé seja uma cidade cada vez melhor. Mais uma vez, obrigada. Conversamos então nesse nosso Câmara Entrevista Especial com o prefeito de Bagé, Divaldo Lara. Todos então, um excelente 2020. Obrigado, Lara.